O RD. Tá bom, Antônio César, aqui no Bola em Jogo desta sexta-feira, né, como já havíamos anunciado, nós vamos conversar com o presidente da União Recreativa dos Trabalhadores, o Igor Cunha, que gentilmente nos atende, para falar das novidades aí pelos lados da Avenida Brasil. Ô presidente, bom dia, Rádio Patos, uma vez mais, obrigado por nos atender. Bom dia, Esmar, Antônio César, aos ouvintes da Rádio Patos, especialmente torcedor do RT. Bom, gostaria que você falasse primeiramente em relação à saída do Igor Carvalho e a chegada do Renan. Por gentileza, o Igor. Esmar, o Igor reuniu comigo, como eu já disse em outras oportunidades, a gente está dividindo as funções entre a diretoria, e com relação à parte de futebol, eu estou mais ligado, juntamente com o Magela, e o Thiago, que é o vice, inclusive, cuidando mais da parte comercial, de venda de sócio, a loja, marketing, o professor Célio muito na parte administrativa, Cadu na parte financeira, e assim, o Igor me procurou, e ele expressou a vontade dele de, nesse momento, deixar o projeto, a esposa dele, inclusive, está grávida, e assim, é um projeto que foi crescendo muito, tomando uma proporção muito grande, e assim, a gente conversou, uma conversa muito aberta, eu entendi muitos posicionamentos dele, não teve nada com relação a pessoal, com alguém da equipe, muito pelo contrário, a gente deve muito ao Igor, que quem trouxe o nome do professor Celso foi o Igor, então isso mostra a capacidade do Igor Carvalho no trabalho dele, e as portas ficaram abertas, a gente deixou até aberta às vezes durante a temporada, se a gente precisar de alguém que nos ajude, nos auxilie nessa parte de futebol, ele pode vir a retornar, então assim, foi muito tranquilo, e com isso a gente precisou de preencher a vaga, eu tinha alguns nomes, o Magela tinha alguns nomes, o professor Celso alguns nomes, e dentre eles a gente foi estudando todos os nomes, e tinha o do Renan Mobarak, inclusive no início eu falei, professor, seria um cara sensacional, seria um cara ao nível do senhor, porém com um salário muito alto, acho que é inviável para a gente financeiramente. Porém, o professor Celso já trabalhou com ele, fez um contato com o Renan, explicou para ele o projeto, que ele teria que abrir mão de boa parte financeiramente, O professor pediu para mim fazer um contato com o Renan, eu fiz um contato com o Renan, e no contato que eu fiz com o Renan, expliquei para ele todo o projeto, passei todo o material, ele entrou nas redes sociais, expliquei o projeto, e a gente veio conversando, quase uma semana de conversa, e a parte financeira realmente pegou, ele pediu o mínimo dele, que já era fora da nossa realidade, e eu fiz uma contraproposta para o Renan, ele conversou com a esposa dele, ele mora no Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e acabou que a gente conseguiu acertar com ele, um cara com um currículo assim, extenso, estava no Figueirense inclusive, agora ele está em casa descansando, e o Renan vai nos ajudar muito, um cara que eu peguei referência como todo mundo, por mais que tenha um currículo extenso, conversei com alguns presidentes de alguns clubes que ele passou, eu só tive referência boa, conversei com alguns jogadores que já trabalhou com ele, e não teve um que não rasgou elogios ao Renan, um cara muito experiente, que inclusive já passou pelo Campeonato Brasileiro, da Série B, ele é nível de Série A, então é um cara que assim, vai nos ajudar muito nessa temporada de 2024. Bom, provavelmente ele deverá estar em Patos de Minas juntamente com o professor Celso, ainda esse mês ainda, A ideia nossa é que dia 16 ou 17 os dois se desloquem para Patos, O Magela inclusive está de recesso, ele retorna dia 15, que dá num domingo, Então a gente pretende, dá na quinta, desculpa, Esmar, no retorno do Magela, a gente já pretende sentar com o professor Celso, a gente acha muito importante essas reuniões, pessoalmente, olhando olho no olho, o professor vai trazer tudo aquilo que ele viu até aqui, ele está vendo jogo em cima de jogo, viajando para assistir jogos, que a gente vem acompanhando, o Renan, desde o momento que a gente fechou também, ele já mostrou algum material para nós, e eles ficam na cidade em torno de 4, 5 dias, e a gente vai ter várias tratativas, vai envolver o Dr. Sebastião da parte jurídica, como que a gente vai fazer as contratações, a gente quer fazer contratos muito bem feitos com todos os jogadores e comissão técnica, a gente vai ter esse cuidado para a gente não ter problemas futuros igual a gente está sofrendo
nesse ano com os jogadores da temporada passada, né, que nos acionaram na justiça. Nós estamos com bastante problema com relação a isso, né. Nós vamos envolver o CADU de como vai ser o pagamento, né, desses atletas, do pessoal da comissão técnica. Então vai ser uma oportunidade de cada setor conversar com o professor Celso e com o Renan para a gente poder acertar e começar a temporada bem. Bom, em relação ao futebol ainda, o caso Robinho, as oportunidades que ele não teve no Guarani, praticamente agora está ganhando lá com o Rodrigo Santana no Atlético. Assistiu o jogo ontem, gostou da apresentação dele, ô presidente? Mas ontem eu consegui assistir alguns pedaços, né? A gente vê que, né, ele está com vontade, né? Um jogador novo, né, que quer aparecer, né? A vitrine dele inicial foi na URT. No Guarani realmente ele não teve muitas oportunidades, e agora no Atlético, né, ele vai ter oportunidades. Ele entrou no segundo tempo, né, no primeiro jogo de estreia dele, agora entrou como titular, né, jogou contra o Atlético, né, então um time, né, de muito peso, né, a bola às vezes não chega, não é um jogo que você pode ter um parâmetro, e mesmo assim acho que ele se esforçou bastante, né? Ele, com toda a qualidade. Não comprometeu, né? Não comprometeu, e assim, algumas bolas, né, respingadas na frente dele. Isso mostra que ele tem um senso de posicionamento, né? Às vezes faltou ali um pouquinho até chegar na bola, né? Então, assim, gostei da atuação dele de ontem. As obras aqui pelos lados do estádio Zama Marcel estão a todo vapor, né, presidente? Sim, nós estamos aqui a todo vapor com as reformas, né? A gente mudou algumas coisas ao longo das reformas, né? A obra é assim, né? Inclusive, até de primeira mão, a gente fechou com Felipe Porto, né? Ele vai ser o nosso fisioterapeuta na temporada de 2024, né? O filho do nosso saudoso Alonso Porto, né? E ele esteve aqui, né, juntamente comigo. A gente foi numa sala, a gente reservou uma sala ampla para ele, né, e a gente nem estava nos planos de reformar essa sala. Depois que ele trouxe as ideias dele, a gente achou interessante, já começamos a reformar uma sala com ar-condicionado, com 5 macas, com os equipamentos, né. Ele recolheu os equipamentos que o RT já tem para dar uma revisão, né. Ele vai trazer os equipamentos dele também para dentro do estádio, né. A gente pretende inclusive trazer alguém da Unipam, fazer uma parceria, né, para a gente ter um estagiário nessa parte de fisioterapia também, né. Então, assim, modificações vinham o tempo inteiro, né, vestiário, 2 banheiros, alojamento, cantina, né, que assim, a cantina estava passando de hora da gente, né, fazer uma reforma, né, e a gente está correndo contra o tempo, né. Inclusive a gente vai até esperar o professor vir, que é importante, eles que vão trabalhar no dia a dia, isso está sendo feito para eles, né. Então, para eles verem como que tá as obras, da primeira vinda do professor Celso, ele já deu algumas dicas de vestiário, inclusive, que a gente atendeu a solicitação dele, e ele vindo agora dessa segunda vez, a gente vai mostrar tudo para ele, né, para poder ajustar alguma coisa que precisa de ser ajustado. Agora, presidente, em relação aos patrocinadores e sócio-torcedor, como é que está a situação? Pois, primeiro momento, a gente estava fazendo os acertos que eram necessários, né? A gente tinha uma dívida de em torno de 350 mil, a gente conseguiu 80% dela negociar, não é que está pago, mas a gente negociou, né? Todos aqueles credores que se dispuseram de nos ajudar nesse momento, né? Ou seja, a gente deve 10 mil para o Esmar, eu te pago 8, dá um desconto de 2, te dou 3 de entrada à vista e parcelo o restante em 6. A maioria aceitou, né? Então 80% dessa dívida a gente pode falar que está paga, porque a gente vai arcar, né, com um compromisso, né, desse parcelamento, apesar de ser um mandato tampão, né, mas assim a gente vai deixar tudo pago, as guias também de todos os colaboradores. Ontem a gente pagou o salário em dia para todos os colaboradores, né, da URT. Então, assim, a gente, né, está ajustando, né, essa parte financeira toda primeiro. Até voltando um pouco no assunto do Robinho, nos tomou muito tempo, né, o Robinho estava com as guias todas atrasadas, demanda tempo, demanda dinheiro, mas a gente conseguiu, e a gente sim abriu uma negociação com o Atlético, e hoje inclusive a gente recebeu uma parte financeira parcelada em 5 vezes, no qual a primeira será em março. Mas eu assinei o contrato está assinado, o Atlético tem que passar para o URT essa condição financeira, e é importante dizer que a gente ainda continua com 15% do atleta, e esses 15% do atleta é enquanto ele permanecer no Atlético. Ou seja, não é só até o fim do ano, o contrato agora mudou, né? O Robinho, se ele ficar 4 anos no Atlético, por exemplo, né, durante esses 4 anos, os 15% é do RT, né? Então, tanto se ele sair amanhã, vem um time para levar o Robinho, se quiser levar o Robinho do Atlético, né, a gente tem 15%.
tanto amanhã quanto daqui 4, 5, 6 anos, né? A partir do momento que ele sair do Atlético, que o RT receber os 15% em cima da venda, aí sim o atleta vai ter um vínculo total com o próximo clube que vier. Então a gente teve toda essa demanda, né? E agora a gente vai promover uma ação com os patrocinadores. Provavelmente na época que o professor Celso e o Renan estiver aqui, né, vai ser fechado aos patrocinadores, aonde a gente vai apresentar todos os pacotes que a gente tem de patrocínio para a temporada 2024. A gente não quer só sair procurando os patrocinadores de porta em porta, né, a gente quer apresentar para eles o benefício que eles vão ter, né, exemplo, meio da camisa X valor, ainda 10 placas no estádio e algumas inserções no painel de LED. E a gente vai ter um painel de LED de em torno de 18 metros quadrados, né, de última geração durante a temporada. E a gente vai ter um circuito de som em todo o estádio, né, isso aí já está definido. E assim, Esma, é claro que a nível de um time, né, modesto, vamos se dizer assim, de estrutura, mas o torcedor que vier no estádio Zama Maciel em 2024, ele vai ter aquele mesmo clima que ele encontra nos grandes centros, que ele encontra no Mineirão, claro, devido, né, guardadas as proporções, mas ele vai ter um painel de LED, e ele vai ter ações dentro do campo, né, a gente vai ter um circuito de som, e não um circuito de som mais ou menos, vai ser um circuito de som de última geração, né, isso tudo com parcerias, né, isso tudo praticamente a custo zero, né, para o RT. Ele vai encontrar um estádio reformado, um estádio pintado. A gente já fechou inclusive com a empresa que vai tocar os bares nossos, né, foi fechado ontem um contrato, né, e assim, é o que a gente fala, pequenos detalhes, né, os bares reformados e as pessoas que forem trabalhar com luva, né, com uniforme, né, um bar decorado, com bebidas diferentes, com um cardápio diferente. Então assim, o torcedor do RT em 2024, ele vai ter uma experiência diferente no estádio Zama Maciel. Tá certo, talvez mais obrigado pela sua participação, bom dia, bom trabalho para você, presidente. Obrigado, estamos à disposição. Tá aí, Antônio César, o presidente o Igor fazendo uma síntese, uma análise aí da atual situação aí pelos lados da Avenida Brasil. Qual é o RT para o programa Bola em Jogo, o repórter Esmar Martins. As grandes jogadas e as emoções do futebol ao vivo. Bola em Jogo.